Olá, estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril Abril. Hoje os convidados são o Joaquim Paulo Nogueira, escritor, com um romance chamado Puta de Vida, o Juninho Ibituruna, disse bem o nome, pela primeira vez na história de Portugal houve alguém que disse a primeira gravando bem o nome, que tem a 22 de janeiro um baile de gafieira Exato. Aqui na Bota, e temos o José Rui Rosário e a Laura Alves do Lado Negro da Força, de um podcast do Lado Negro da Força. As regras são simples, nós vamos falar de cada um dos projetos e depois vamos ter aqui uma conversa. E eu começava com o Joaquim Paulo Nogueira. Eu tentei comprar o teu livro em Coimbra e... Mas em Coimbra... Não, eu nem consegui comprar, mas a senhora perguntou-me, abriu o computador e perguntou-me, porque eu disse o livro de Joaquim Paulo Nogueira, não me lembrava o nome. E ela perguntou-me, qual deles? Eu só tenho um. Sim, mas qual? Eu só tenho um. E depois eu percebi que ela não queria, que ela depois disse muito contristada, puta de vida. Eu percebi que ela não queria usar a palavra vida, não é? Porque é uma coisa complicada. A minha pergunta é, porquê que depois de escreveres tanto teatro resolveste escrever um romance? Porquê que um tipo que tu descreves que não quer escrever e do eixo entre a Graça e o Bairro Alto resolve escrever? É uma boa pergunta que eu não sei responder, mas posso empatar um bocadinho, fazendo de conta que sei responder. A história do Puta de Vida como nome do romance também tem uma história engraçada, mas lá iremos. Eu nunca pensei em escrever um romance. Aliás, eu sempre tive uma certa irritação eu faço parte daquela geração do Dan Jovem e sempre fiz lá uma irritação contra o querer ser poeta e querer escrever romances. E encontrei-me naquele nicho do teatro que me salvaguardava para isso. Houve um dia que eu estava a trabalhar no Teatro da Trindade, trabalhei lá há muitos anos, e fui até ao Largo de Camões e exatamente a primeira cena passa-se exatamente como ela se passou. Provavelmente não fui comprar os cadernos naquele dia, mas era a livraria onde eu ia sempre comprar os meus cadernos. E senti ali um arremedo qualquer, uma vontade de escrever, e senti que aquela paisagem humana daquela esplanada do Largo Camões... Provavelmente por não vender Imperial, não? Provavelmente. E esse esforço para tu mostrares que leste o romance é muito giro. É muito giro, porque isso é uma linhazinha. Estás a rir, mas é verdade. Isto é uma linhazinha do romance. Ele está de parabéns. Mas, de facto, por causa disso e por causa das histórias que estavam lá, eu sou muito observador. Gosto muito de observar as pessoas e construir histórias com isso. Mesmo no meu trabalho de expressão dramática com os miúdos, muitas vezes punham-os a olhar a janela e a imaginarmos as histórias das pessoas que nós víamos pela janela. Eu gosto muito disso. Parece uma atividade passiva, mas é uma atividade muito ativa. E portanto, começou desse momento. E depois eu fechei isso num conto, publiquei num blog onde eu escrevia, e aquilo andou por lá 2 ou 3 meses. Depois escrevi mais uma cena e percebi que aquilo poderia ser perfeitamente um leitmotiv para eu não escrever um romance, mas estar sempre a escrever um romance. Aquele romance inacabado. E isso funcionou durante alguns anos, durante 6 ou 7 anos, até que mais ou menos ao 7º ano eu resolvo o problema do romance. E então tive mesmo que o escrever. E o problema do romance era construir um objeto que fosse uma possibilidade de, através de um objeto que não existia, e através de uma personagem que não existia, interrogar as vidas reais das pessoas que estavam à volta daquele contexto. Muito bem. Juninho, avô baterista, pai baterista, a família toda baterista, não tiveste escolha, não? A minha mãe também. Também? Foi carpinteiro. Mas como? Mas foste obrigado? Fui obrigado, não tive saída. Não teve jeito. E é engraçado porque eu sou o primeiro a tocar percussão. Sim. Muita gente pensa, bateria e percussão é a mesma coisa. Não, são mundos completamente diferentes. Eu fui o primeiro.
Tu lembras do teu avô tocar bateria? Eu não cheguei a ver meu avô tocar, mas eu vi muita foto e encontrei ainda muita gente viva que tocou com meu avô. Isso foi muito bonito na minha cidade. E meu avô fundou a banda da cidade. Fez o hino do clube de futebol. Então tem todas aquelas coisas. É legal, muita história. E o que é que acha do resto da família por teres feito a dissidência de ir para a percussão? Perdoam-te? O meu irmão depois ele gostou do negócio, e meu pai apaixonou por pandeiro. Mas é uma família com muito ritmo, não é? A coisa acontece ritmada. E isso tem alguns problemas por causa disso. Sim. A gente tá andando na rua, às vezes, junto, assim, não, você tá fora do compasso, peraí. É sério, isso rola, assim, é uma loucura, assim, sabe? Porque tudo. Meu pai ensinou a gente a ver o tempo em tudo. Tipo, sabe quando é de madrugada e o sinal fica piscando? Sim. A gente ficava pegando o BPM daquele tempo. Era uma loucura, cara. Uma loucura. Adorava aquilo. E tocaram juntos? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Aí meu irmão passou a tocar outros instrumentos, muito bem, guitarra e cantar. E a gente passou a fazer muita coisa juntos. Nas apresentações de bateria e tal. Tem muita história. Lara e Zé Rui. Se me engano, Zé Rui Rosário, já estava a te tirar nome. Como é que apareceu o lado negro da força? Isto é, há uma invisibilidade permanente de muita gente na sociedade portuguesa. Vocês sentiram essa necessidade? Como é que apareceu e quais foram as reações? Às vezes aquilo que é invisível porque alguns o querem tornar invisível, não é? Sem dúvida. Bem, eu como um dos fundadores deste projeto uma das pessoas que pensou o projeto Lado Negro da Força, posso dizer que a ideia do início sempre foi trazer as histórias da comunidade negra, a comunidade africana em Portugal. Mas isto surge neste formato, lugar de fala, que acontece há cerca de 2 anos e quase meio. Surge da ressaca dos acontecimentos de George Floyd. Nessa altura estávamos a viver a pandemia, estávamos todos quase fechados, não é? Nessa altura resolvi falar com um dos fundadores também deste projeto, que é o Pedro Filipe, e o Alfredo, com a ideia de começarmos a ter conversas semanalmente, ao vivo, nas redes sociais, neste caso no Facebook, sobre questões que nos apoquentavam e que nos preocupavam. 3 homens negros, não é habitual que tu encontres a falarem das questões da sociedade portuguesa. O projeto começámos a nossa conversa com o Mamadou Ba, começámos assim já com uma fasquia muito alta, porque pensámos sempre em trazer um convidado, adicionar um convidado às nossas conversas, e depois a coisa foi evoluindo noutros sentidos. Chegámos à conclusão que deveríamos trabalhar pela paridade, não é? Éramos 3 homens, e é nessa altura que entra a Paula Cardoso e depois a Laura mais tarde, para tentar combater ali também a questão da masculinidade que dominava. Mas pronto, e foi assim. Mudámos o formato, entretanto continuámos a ter um convidado, e neste momento temos 2 componentes, que é a componente conversa com o convidado, onde nos focamos muito na narrativa do convidado, e depois temos uma parte em que aproveitamos para fazer opinião sobre as situações que vão acontecendo em Portugal, não só de racismo, mas grande parte delas tem a ver com a questão de racismo e preconceito em Portugal. Lara, digamos, o caso de George Floyd foi uma grande explosão
em Portugal. Mas é um bocadinho irónico porque, infelizmente, nós já tivemos negros mortos pela polícia, como o Cuco, já tivemos gente agredida numa base quase diária, e isso nunca provocou uma grande comoção social. Porque esta diferença. Exato, esta diferença. Primeiro, não querendo tirar nomes ao Zé Rui, imagino que não queiras tirar letras ao meu nome, Laura. Não, Lara. Sem problema. É normal. E foi um pequeno erro, porque eu cometo vários erros ao longo da conversa. Não, mas foi grande, Laura. Não, sem problema. Só achei que esta era a melhor altura para avisar do que no fim seria pior. Mas então, sobre a diferença, eu diria até que isso é talvez um reflexo do silenciamento que nós temos das histórias negras e da comunidade negra em Portugal. Porque, por exemplo, muitas vezes eu falo com pessoas e chego à conclusão de que não há conhecimento, por exemplo, do quão longe chega a brutalidade policial e da forma como estes casos acabam por não ser conhecidos, porque não se conta a história de que a pessoa foi detida e a pessoa depois aparece no hospital, mas não há depois necessariamente um ponto de conexão, como é que isto aconteceu, ou então é algo do género, um acidente, a pessoa caiu na escada ou algo do género. Ou então agrediu os polícias, não é? Que é Exatamente. E então isto só para dizer o quê? Que muitas vezes estas histórias nem sequer chegam à comunicação social, portanto muitas vezes eu acho que há uma fração muito grande da sociedade que nem sequer tem a noção do que é que se está a passar, portanto logo aí não é capaz de se mobilizar, porque não tem conhecimento. Mas também é um aspecto social, né, que normalmente isso acontece sobretudo em bairros suburbanos e pobres, e as manifestações do George Floyd tiveram uma dimensão social que atingiu uma classe média branca e negra que normalmente não é capaz de certamente sentir ao racismo, mas não sente uma invisibilidade tão grande, não? Sim, eu diria, pronto, sem querer ser demasiado radical, mas ok, temos aí mais um exemplo, por exemplo, do imperialismo americano, no sentido em que é preciso que, às vezes parece que é preciso que as coisas aconteçam desse lado para começarmos a falar sobre elas, mas eu acho que isso não é necessariamente um problema. Eu acho que não nos devemos focar no que é que podemos, se devíamos ter feito isto antes ou se deveríamos ter feito isto de maneira diferente. Eu acho que, olhando para isto da perspectiva do que é que a comunidade negra precisa, do que é que a comunidade portuguesa negra precisa agora, é de continuar a falar sobre o assunto. Portanto, não tanto porque é que isto aconteceu, e se o que isto aconteceu é ou não um reflexo, lá está, das desigualdades da classe, e depois lá está, se temos uma fração de sociedade que também está mais virada para a cultura americana, essa fração de sociedade pode não ser necessariamente tipo, o pessoal que nós vemos nos bairros e tudo mais, mas nós precisamos de todas essas pessoas para começar a ter a conversa. Era aí que eu queria chegar. Portanto, chegaste muito bem. Joaquim, o teu romance, embora seja um romance, é baseado num caso real de uma pessoa que tu conheceste, a Maria Gonzaga, certo? Zamora, Maria Zamora. Mas tinha Gonzaga. Mas a Maria Gonzaga. Não, Zamora, sim, mas Zamora. Baseado nesse caso. Embora tu, a certa altura, podes cruzar depois na conversa, tu tens a necessidade de colocar a questão do racismo no meio. Todo o livro é construído, sem muitos spoilers, como é que acaba, quem morre. Não, mas podemos fazer spoiler. Todo o livro é construído à volta da questão da descoberta de como é comum a violência sobre as mulheres, não é? Os teus personagens, tu começas a interrogar as amigas dizendo que aquilo é uma situação excepcional, imaginar, e a certa altura elas vão-te dizendo não, isto é uma situação normal, isto acontece, não é normal, mas acontece. Não é? Como é que esse caso real se cruzou com o romance? Eu estava há bocadinho a dizer que durante muito tempo isto não foi um romance. E houve a certa altura um momento em que começou a ser o romance, e foi exatamente nesse momento em que eu percebi, eu no outro dia estive a fazer a história, tenho alguma dificuldade muitas vezes em compreender o antecedente desse romance, porque ele teve uma existência como um conto,
mas ele é anterior. Ele começou antes da Maria Zamora se ter suicidado. Aliás, começou antes de eu próprio ter escrito a peça Violência, onde a Maria Zamora contracenou com o Carlos Santos. E isto esteve durante muito tempo em banho-maria, mas isto não era uma peça sobre a violência doméstica. Isto era uma peça muito partindo de um gajo que queria escrever, mas que não escreve. Mas era uma peça também sobre o poder da imaginação e a forma como nós vamos depois encontrar, dentro de uma determinada realidade, buracos e problemas que não são assumidos. Ou seja, esta personagem ficcionada e imaginária que era a Purpurina, que era a personagem central, estava ali. Ela afinal não era uma pessoa vítima de violência doméstica, no fim. mas ela ia provocar que todo o grupo pensasse nisso. E que as mulheres pensassem que ele não era capaz. Aliás, elas diziam que ele não tinha tomates para o tema. Não tinha lugar da fala, mais do que mais. Exato, não tinha lugar da fala sobre isso, ele não era capaz. E tudo isso vai expressar essa intensidade dessa desconfiança. E há, a certa altura, neste impasse, um personagem que está ligado ao teatro e que propõe fazer um jantar imersivo. E é nesse momento, porque a Maria Zamora também tinha feito teatro imersivo, que eu digo, espera aí, isto é uma oportunidade de cruzar as duas coisas. Ela já entra muito atrasada em relação a isso. Portanto, entre parênteses, teatro imersivo significa que eles vão discutir entre eles a personagem. Vão fazer um jantar em que toda a comunidade purpurina, que são os amigos daquele escritor, se vão questionar e vão ajudar o escritor a ter ideias. E nesse jantar vai acontecer também mais uma revelação de um caso de violência doméstica que estava no próprio grupo. E sobre a questão do racismo chega depois. Sim. Porque já eu estava em revisão disso, já o João Paulo Coutinho me tinha dado uma data de dicas para eu fazer revisão, e eu percebo, peraí. Isso, entre parênteses, já ele estava atrasado na entrega do texto, quando... Sim? Não, por acaso passou-se, foi muito agir todo esse processo. E eu disse assim, mas espera aí, não há nada aqui sobre a questão do racismo. Tu passas a vida a dançar no Beleza, os teus melhores amigos são africanos, tu estás perfeitamente identificado com esta questão de que nós ainda não descolonizámos as mentes. E de repente o teu livro não tem nada. E então peguei no Alcides Nascimento, que é muito meu amigo, e pus lá notas. Jorge. Exato. Não, pus lá o Jorge. O Jorge era um músico imaginário que tocava com o Alcides e que tocava com todos aqueles músicos do Beleza. Mas reconheço que isso foi uma entrada forçada. Porque já parece um bocadinho. Mas eu tinha que fazer essa homenagem ao meu amigo Alcides e também de trazer esta causa que eu, como ele bem disse, porque esta questão da invisibilidade dos africanos na nossa cultura e a questão agora que veio com o Dino é bem paradigmática de tudo isso, que é, houve muitas pessoas que se insurgiram por um tipo, em vez de ir para a terra dele, que é lá embaixo no Algarve, estar a propor que se modificasse um hino. Porque é inconcebível que um tipo negro olhe para o hino português e queira alterar o hino. Nem a gente pensa que ele é português e que está até a fazer um esforço de adaptar a sua relação com o país de maneira a ele poder caber dentro do país. E que nesse esforço, porque ele também tem esse olhar de fora, está a permitir uma coisa que nós, que comemos os heróis do mar como comíamos o óleo fígado de bacalhau sem acriticamente, pensemos, realmente isto é do caraças. Esta letra é do caraças. Esta letra é um hino à guerra. Então, espera aí. E lamento desiludir-te, era por causa do mapa cor-de-rosa, não é? Está bem. Aquilo era pior. Ok, mas começas a olhar aquela letra e dizes assim, sim, realmente pode-se mudar o hino. Pode-se mudar o hino. Talvez seja melhor, eu a brincar no outro dia escrevi, talvez seja mais prudente começar por mudar o país. Sim. Os espanhóis não têm esse problema, não é? Da mudança da letra do hino. Juninho, tu vieste para cá, sentiste que havia este racismo? Vocês depois podem interromper, porque a gente já está na fase de tudo ao molho e fé em Deus. Juninho, tu sentiste que havia um
racismo diferente do racismo no Brasil? Até perceber, entender, né? Eu estou aqui há 12 anos, até perceber o ritmo da fala, né? O tempo da piada, saber onde é que é piada, onde é que é sério, né? E entender isso no olho, o que é mesmo no dia a dia. Era diferente porque é muito arcaico, né? É muito arcaico, é muito velho, são os costumes que pra gente lá a gente já passou há muito tempo. Porque lá é um caldeirão, né? É tudo misturado. É um caldeirão que tá tudo misturado. Então aqui a gente tem alguns problemas que eu visualizei, assim, sei lá, coisas bobas, assim, que eu ficava escutando. Você falou, não, sério? Que é tipo, uma coisa tão idiota assim. Mas lá o racismo não é mais violento. Isto é, a ideia que eu tenho é que agora, sim, está misturado o racismo com a diferença social. Agora, e sim, dos ricos há um ódio de sim, considerarem que aqueles que são pobres, sim, são sub-humanos. Sim. Agora sim, porque ficou exposto, né, a bizarrice, né? Sim. Mas enfim, agora vai ser um processo para trazer isso de volta. Mas eu lembro muito bem quando eu comecei a interagir aqui, era no primeiro governo do Lula, e era o Gilberto Gil, né, no Ministério da Cultura. Né? Aquilo foi uma coisa surreal, né, uma mudança, tinha um orgulho, né, de ser negro, de ser mestiço, de ser o que for. Até essa palavra que eu não gosto, que é mulato, né, que vem de mula, né, mas tem essa conotação. Mas todo mundo tinha um orgulho disso, assim, sabe? Os brancos tocavam música de preto com um orgulho, assim, sabe? E respeitando, sempre citavam, muita gente naquela época tinha nas universidades de letras, assim, sabe? Muita gente antenada. As pessoas se antenaram. Nos anos 90 já vinha uma cena assim, porque saiu da ditadura, né? Então, anos 80 foi né, tipo, sei lá, a ressaca, nos anos 90 foi a mudança. Então no 2000 tava ali uma coisa, quando o Lula chegou ali foi uma esperança, aí de repente a Copa e tal, não sei o que, então era um momento que tava todo mundo assim, uou, mas depois tudo muda, como sempre, né? Na política é assim, né? A cada tempo a coisa vai mudando. Agora a gente tem essa nova situação que a gente tem uma esperança agora, a gente tem de volta o Ministério da Cultura, a gente tem de volta o Palmares, né? A gente tem de volta tudo agora é trabalhar de novo. A gente tem o Ministério dos Indígenas agora, olha que loucura. E tem a irmã da Marielle também lá no governo. Não vai ser fácil, mas pronto, é isso. Olha, só uma por curiosidade, o que era o Bloco pela Catraca? Bloco pela Catraca? Sim, um disco que tu participaste, sabes o que é? Não. Acho que a internet é genial. Se calhar em vez da Lara é a Laura, é o Bloco pela Catraca. Não, a gente vai ver isto aqui, né? Não vamos nisto, não. Bloco pela Catraca lança disco autoral com marchinhas. Sim, lembrei. Então afinal o Alzheimer não era meu. São tantas gravações. O Alzheimer não era meu. Isso foi um movimento que foi ali quando estava explodindo, fervendo a questão do impeachment da Dilma, né? Sim. Isso foi um pouco antes. Isso era um movimento estudantil para os estudantes não pagarem tarifa de autocarro. Sim. Tarifa zero. Foi junho. Foi exatamente. Isso ficou. E esse movimento, o Tarifa Zero, esse movimento ficou tão grande. A gente de Belo Horizonte, nessa época eu vivia lá, Belo Horizonte é como se fosse a capital, mas é interior. Então o eixo Rio-São Paulo é onde movimenta, né? Os artistas estão ali. De repente a gente gravou uma música assim, daquele modo independente, com uma plaquinha de 2 canais. O Tom Zé ficou maluco com a porra da música. E quis gravar a música, e passou a tocar a música nos concertos e tal. A gente não ganhou dinheiro, mas tudo bem. Mas foi uma coisa louca. Então isso teve uma proporção gigantesca, assim, sabe? E de certa forma, a gente teve, hoje vendo, a gente teve uma culpa no impeachment da Dilma, porque isso aí teve outra força, mudou. A coisa mudou de lado. A música é do Crioulo Louco Junho, não é?
da música do coisa, mudou porque foi apropriado pela direita, não é? Exato. Tomou a boleia. É a coisa da apropriação, né? Quem tem a força ou quem visualiza aquilo com o mal tem uma força e apropria daquilo. A fala, né? O modo de falar é mais direto, enfim, mais polêmico, né? Então aí todo mundo entende, ainda mais na rede social, agindo polêmica que chama atenção, né? Fale mal, mas fale de mim, né? Como é que é possível que isso não seja assim? Isto é, que se consiga que outros tenham voz e reequilibrar as vozes nas redes, as vozes nos podcasts, para equilibrar este populismo, esta ascensão do racismo, esta normalização desse mesmo racismo que muitas vezes a gente assiste? Sinceramente não tenho uma fórmula. Eu acho que o que temos que fazer é simplesmente continuar a buscar o nosso lugar de fala e a fazer que as pessoas nos ouçam. Há pouco tu falavas de uma questão que tem a ver com o George Floyd e atenção, esta vontade de fazer algo e de começar a falar mais alto não vem com o George Floyd. Eu disse que ali foi o ponto de ruptura. É já estou farto disto. Tinha acontecido no início aliás, no final de 2019, aquela questão na Jamaica, não é? Sim. Que depois vem a disputar uma primeira manifestação em Lisboa, feita de uma forma inorgânica por jovens das periferias. E reprimida. Que foi completamente reprimida na Avenida da Liberdade, que é uma coisa incrível. Sendo que, ao contrário do que diz a polícia, o direito de manifestação não exige autorização. Ele é consagrado na Constituição, sem necessidade de regulamentação. Portanto, quer dizer, eles... Mas isso e nós sabemos isso. Sim, mas eles só... E isso acontece em janeiro e há uma sequência de acontecimentos, não é, que depois veio a culminar, infelizmente, com o assassinato do Bruno Candé, que já é depois do George Floyd. Mas há ali uma série de situações, da Cláudia Simões também, que nos coloca também numa posição de quase asfixia. E a partir daí é que sim, que se resolve, que nós resolvemos, vamos começar a fazer também, a criar também o nosso discurso. Porque o que nós vimos toda a nossa volta é que toda a gente fala de racismo, não é? E nós quase que somos as pessoas que sofremos o racismo diariamente, quase que somos remetidos para espectadores de uma conversa que chegamos até ao ponto de ter pessoas de extrema-direita de dizerem que em Portugal não há racismo, como se elas sofressem desse mal. E então foi por aí que nós quisemos começar. Vamos começar a ouvir as pessoas, não só falar de racismo, que nos contem a vida delas. Pessoas racializadas, não temos tido no lado negro da força só negros, já tivemos ciganos, temos pessoas que estão alinhadas. Tiveram Lúcia Gomes, por exemplo. Sim, temos pessoas que estão alinhadas com a nossa luta e que conseguem entender também toda a problemática que está à volta desta falta de, como disse ali o nosso amigo, de descolonização mental. E há uma série de coisas que temos que conversar e acima de tudo quisemos que as pessoas, pelo menos alguém, estivesse disposto a ouvir estas histórias que, como a Laura estava a dizer, muitas vezes não são ouvidas. E é interessante como por exemplo, a Laura está numa geração e eu estou noutra, ou seja, entre nós entre nós existem 30 anos de diferença e temos histórias completamente... Sim, provavelmente. E temos histórias... aqui da tripeça, não é? E temos histórias tão parecidas de
de agressões, de opressão. Ou seja, estamos a falar neste momento num ano em que se comemoram 50 anos da chegada da liberdade a este país e continuamos a viver o mesmo tipo de opressões que se calhar um negro em 1974 vivia. Por isso... Sim, quando diz isso, eu lembro-me muitas vezes, por exemplo, de experiências na escola, por exemplo, que eu lembro-me de falar com o Zé e de perceber como é que havia, assim, há diferenças, ainda bem que há diferenças, mas mesmo assim há demasiadas semelhanças, tendo em conta que lá está, tu andaste na escola há alegadamente 30 anos. Alegadamente é bonito. Alegadamente é bonito. Tu achas que ele não andou na escola? Não, foi alegadamente a altura. Tem a ver com a idade. Mas, e é o curioso que nós fomos buscar convidados, temos convidados dos 20, dos 30, dos 40, dos 50 e dos 60. E todos nós temos a mesma retórica e a mesma narrativa. Mas ao mesmo tempo também nos permite mostrar que, por exemplo, eu acho que ainda há um bocadinho a ideia de que a comunidade negra é um monolito. Sim. É, pronto, qualquer negro que apareça fala pela comunidade negra e pronto, porque qualquer pessoa negra representa todas as pessoas negras. E eu acho que uma coisa que nós conseguimos fazer com o lado negro da força é mostrar a diversidade dentro da própria comunidade. E lá está, mostrar que a comunidade não é só um monolito e permite-nos controlar a narrativa e avançar consciências nesse sentido, porque percebermos que, ok, isto não é... basicamente, contribuímos para que as pessoas deixem de objetificar as pessoas negras, eu diria assim. E depois também nos permite controlar a narrativa e escolher de que é que falamos, porque há pouco perguntavas como é que andamos com isto para a frente, resumidamente, senti que foi essa a pergunta. E para além de criarmos a nossa plataforma para falar, também é importante podermos decidir de que é que falamos. Por exemplo, se falamos do que é ser português, como o Joaquim trazia aqui um pouco para a conversa, que eu acho que também se calhar se liga um bocadinho com o que falávamos a seguir relativamente à situação do Brasil. E agora acho que isto é mais uma pergunta para o Juninho, não sei se vais concordar comigo ou não, mas eu acho que talvez um dos motivos pelos quais nós vemos uma diferença no movimento negro no Brasil comparado com Portugal é muito esta questão da identidade, porque eu acho que se calhar não diria desde sempre, estarias mais habilitado que eu para falar sobre isto, mas de certo de que há mais tempo do que em Portugal, o Brasil tem a noção de que o Brasil é negro, e não só negro, mas o Brasil não é branco, ponto, digamos dessa forma. E em 2023 estamos agora a começar a ter a conversa em Portugal sobre Portugal não é branco e sobre se faz sentido ou não termos o Dino a questionar o hino só porque o Dino é negro. E por supor que só por ele ser negro não é português. Exatamente. Mas há aqui uma questão também sobre a questão do racismo que eu acho que é importante, que às vezes tem sido retirada da discussão, que é porque muitas vezes vem aquela vulgata de mas os negros também são muito racistas, são mais racistas ainda que os brancos. E é preciso perceber uma coisa, o racismo não é, tem esse lado temperamental e comportamental que faz uma pessoa ser ter um comportamento patológico de pegar numa pistola e ir a meio do dia matar o Bruno Candé, é isso, mas é uma coisa como a Joana Gurjão Henriques explicou muito bem nos seus brancos costumes, foi uma ideologia de suporte a uma usurpação territorial e de legitimação política disso. E portanto é isso que é o racismo. Depois, hoje a doença, todos nós, brancos e negros, concordamos que não há razão para secundarizar uma pessoa pelo seu tom de pele. Portanto, em termos sociais, a legislação política dá razão a que todos nós possamos pensar que todos temos direito ao mesmo lugar de fala. Mas há uma patologia em cada uma daquelas pessoas que ainda não descolonizaram o seu passado, que faz com que, está bem, todos temos o mesmo lugar de fala, mas eu tenho 3 amigos meus que já foram mandados parar pela polícia e revistaram sempre o carro. E eu, que sempre sou parado pela polícia, e às vezes tenho amigos meus negros no carro, não sou.
E aí eles são pedidos e quase que são dados voz de prisão. E isso é uma questão. Mas eu acho que Juninho, diz. Não, é só me veio aqui se ampliar toda essa conversa aqui agora. Que é assim, eu sou muito otimista. Acima de tudo, eu sou muito otimista com as coisas. E eu tenho sempre a referência de quando eu cheguei aqui, o que eu vi, o que eu senti e o que é isso aqui agora. Né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, o que me fascinou aqui no campo da arte era que todo mundo interagia. Italiano, africano, brasileiro, português, porque ninguém tinha dinheiro. Então todo mundo estava ali na mesma, então todo mundo interagia. Nessa aí, eu toquei muito com o Dino de Santiago, aqui no Brasil, toquei com a Aline Frazão, toquei com os cabo-verdianos, muita cena, muito com o John Luz. E isso faz toda a ligação. John Luz faz um trabalho magnífico. Isso faz toda a ligação com esse espaço que você tinha falado agora, que é o Beleza. Que eu tava lá tocando agora sexta-feira. Tiveste? Eu estive lá a dançar. Maravilha, que legal, que bom, cara. Tava lá na gafieira. Maravilha. Então, e fazia tempo que eu não ia no Beleza. E foi interessante, foi antropológico ir no Beleza agora. Sobretudo a quem foi ao Beleza antigo, aquilo não sei se melhorou. Mas os tempos mudaram também. Sim. Os tempos mudaram e eu acho que o público do Beleza também tem que entender que o tempo mudou. O ritmo é outro. Mas a minha esperança que eu tenho, que eu sou otimista, é que eu sinto falta das interações. Hoje eu sinto muita falta. Eu vejo guetos, mas eu não vejo interação. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Uma das coisas que eu tenho orgulho, e vou fazer o autoelogio, mas quando tu me elogias, tem que se elogiar eu, não é? Mas que é sintomático é que o primeiro órgão de comunicação social a dar a morte do Giovanni e da Cláudia Simões não estava em Portugal, estava no Luxemburgo, no quando eu trabalhava, quando eu dirigia. Portanto, foi o contacto que deu a morte do Giovanni e foi o contacto que deu a agressão da Cláudia Simões. Claro que depois daquilo ser dado, houve os outros órgãos de comunicação social acordaram, mas o problema é que normalmente as questões raciais, com muita facilidade, havia a ideologia de alguns mídias de as tornar casos de polícia e não casos de sociedade. Havia uma coisa pré-determinada. É essa situação que eu costumo dizer que tem a ver com o facto da própria comunicação social estar muito alinhada com a ideologia vigente. E até da representação, não é? Certo. Por exemplo, neste fim de semana, o Expresso traz um artigo, que eu nem vou citar o nome do senhor, que coloca em causa o papel dos negros na luta anti-esclavagista. Seguindo a tal Bíblia de um outro senhor que tem escrito algumas coisas um pouco estranhas, que também vai beber um pouco do que está a acontecer no Brasil, que é um bocado de negar toda a história para criar um facto alternativo sobre estas questões. É igual os índios não sabiam lidar com a mata e foram os portugueses que lá e ensinaram. Sim. Disseram mata. E chegamos a um ponto em que a narrativa é sempre dominada pelo pensamento da branquitude. E para mim é tão natural que muitas vezes o verdadeiro jornalismo, ou o jornalismo se calhar já totalmente isento, venha se calhar de fora. Totalmente isento não existe, mas sim, eu percebo o que estás a dizer, pelo menos nesta questão mais... Sim, porque nesta questão tem que haver uma certa isenção para se falar de questões, como estavas há pouco a falar, porque é assim, quando se fala em racismo e ainda se traz o conceito do racismo reverso, é porque as pessoas ainda não perceberam o conceito do racismo. O racismo foi uma construção. Claro. Há muita gente que diz que é o nascimento do capitalismo, mas é uma construção que se faz sobre... A própria branquitude é uma construção, não é? Sim. Não, mas este caso é um essa construção tem um fim. Sim, claro. A construção da branquitude tem exatamente a ver com o facto de... Percebam lá porque é que vocês criaram o conceito de racismo. Sim. Exatamente para poder explorar os corpos diferentes para tirarem ganhos.
E há muita gente que entra nesta luta de não, mas espera aí, os negros já tinham escravos e... Ora, é assim, atenção, não confundir um escravo com um servo. Assim, toda a Europa, todas as civilizações sempre tiveram servos e tiveram Mas mesmo tiveram que tivesse domínio. havido isso, a realidade é que hoje é completamente diferente. Claro. Eu lembro-me sempre de um tipo da stand-up comedy que lhe perguntaram a um negro, ele diz, sim, mas os negros são racistas. Sim, se os negros tivessem ido invadir a Europa, tivessem exportado os brancos para não sei quê, se hoje as pessoas fossem penduradas nas árvores, se tivessem relações entre brancas e não sei quê, não sei o que mais, então nesse caso, com isto tudo, com a história toda do reverso, tu podias dizer que eu sou racista. Portanto, há aqui há uma ausência da relação de poder que emerge isso tudo, porque o racismo não é apenas um sentimento, é uma construção de poder sobre poder. Até é engraçado, só para uma questão lateral, que inicialmente nos Estados Unidos os irlandeses eram considerados sub-humanos e foi para... como eles se aliavam normalmente aos negros para dividir isso, que os irlandeses foram recuperados para a raça branca em relação aos Estados Unidos. Eu, por acaso, posso dizer que acredito que tenha existido, sem dúvida, uma relação racial, aliás, uma relação de poder racial em África, por exemplo, no caso do Ruanda. Aí sim, podemos dizer que há uma base racial, mas mesmo assim, a diferença entre os Hutus e os Tutsis foi criada pelos belgas. Logo, até estas construções raciais, reinar, não é? Estas construções raciais têm sempre um fundo de quem quer exatamente fazer isso, dividir para poder tirar dividendos. Assim é que eu vejo isto. Há uma coisa muito importante que tem um bocado a ver com o que ele estava... Vocês interrompam-me a mim e ao Joaquim Paulo Nogueira, senão por exemplo fica aqui a falar um bocado disso. Mas há uma coisa muito importante que tem a ver com o que ele está a falar. Eu vou interromper o próprio Joaquim Paulo Nogueira. Mas há uma coisa importante que é também tipo a saída disto. E a saída disto nós já não temos o racismo de Estado como tivemos para suportar a colonização, mas ainda temos doentes da colonização. Temos doentes da colonização. Os nossos pais, o meu pai não andou na guerra, mas os nossos pais que andaram na guerra e os pais dos que viveram e foram oprimidos, porque isso produziu essa doença. E uma das coisas que hoje nós podemos observar que está a fazer uma grande mudança é que há uma nova geração de africanos em Portugal que já não suporta a forma como os seus antecedentes foram tratados, e há também uma geração de portugueses nascidos e criados aqui que não suportam conviver com as feridas que o colonialismo trouxe para dentro das suas famílias. Mesmo a tua afirmação a dizer uma geração de africanos a portugueses... Tá, depois corrigimos isso tudo, mas eu acho que a ideia ficou que é assim, há uma geração de pessoas que viveram aqui, provavelmente não tiveram relação direta com a guerra, mas os seus familiares tiveram, e eles trouxeram os traumas, o não conseguirem falar sobre as coisas. E, por exemplo, foi muito claro, eu estou ligado ao teatro, como tu sabes, foi muito claro que há 2 ou 3 anos, no Festival da Almada, 3, 4 peças eram sobre este trabalho que os filhos faziam sobre o trauma. E isso passa no teatro, passa na literatura também, o trabalho que tu tens, por exemplo, com as cartas do Lobo Antunes, feitos pelas irmãs, pela Maria José e pela Joana, e passa por uma data de trabalhos, passa pelo trabalho da Joana Gurjão Henriques, e passa também por todo o trabalho, e por esta convergência de pessoas que, de um lado ou do outro, já não aceitam os mesmos paradigmas. E querem reconstituir a vida de uma forma, de uma paridade. Sim, eu acrescentaria... A mim violenta-me imenso a morte do Bruno de Candé como se fosse a minha. Eu era amigo dele. Para mim é um pedaço da minha vida que está ali. Não é a minha pele. Eu acrescentaria, na minha perspectiva, que não só temos uma geração de pessoas que possa não ter ligação direta com a guerra colonial, e dizias que lutava contra o trauma,
Mas lá está, era isso que eu queria acrescentar. Aí acrescentaria que temos também, imagina, eu acho que isto não se prende só com a questão colonial e não se prende só com a construção que foi necessária para suportar o colonialismo em África. Isto prende-se também com a ideia de que, tirando mesmo isso da questão, prende-se também com a ideia de qual é que é a tua construção de uma pessoa negra. E nós já não temos necessariamente não temos necessidade de ter esta construção para sustentar o colonialismo, mas isso não quer dizer que ela não se manifeste ainda na nossa lei. Por exemplo, no caso da Lei da Nacionalidade, que só foi alterada agora em 2019, e que antes, se não estou em erro, 81, que foi alterada em 81 e a partir de 81 deixou de se considerar que qualquer pessoa nascida em território nacional era portuguesa. E a partir de 81 passou a ser necessário que os pais também tivessem nacionalidade portuguesa. Caso contrário, herdarias a nacionalidade dos teus pais, apesar de teres nascido em Portugal. Ou seja, isto para dizer o quê? Isto é uma ferramenta, independentemente da intenção de termos criado esta ferramenta ou não, em 2023 isto significa que temos muitas pessoas que nasceram em Portugal, que são negras, mas que não têm a nacionalidade portuguesa. Acho que o problema de... são consideradas de outros países que nunca viram e nunca estiveram. Sim, e, que portanto, trabalham em Portugal, mas isso foi alterado, não é? Na nova lei da nacionalidade há essa a lei foi flexibilizada, sim. Agora a situação há menos obstáculos para provares que os teus pais estavam em território nacional quando nasceste e assim teres então. Sim, porque o problema que eu me lembro, eu não sei se está assim, vocês corrijam-me se não estiver assim, o problema que havia era que essa pessoa podia reivindicar a nacionalidade quando tivesse 18 anos, não tivesse nenhum problema do ponto de vista criminal, não tivesse nenhum problema. Como se a pessoa tivesse cometido um crime cá, deixasse de ser nacional de um sítio ou se lhe retirasse e depois com o perigo de vir a ser deportado. Aliás, este ano eu estive em Cabo Verde e conheci um rapaz que viveu isso, ter sido deportado. Ele nasceu em Portugal, foi deportado para Cabo Verde. Neste momento é um indigente em Cabo Verde, porque não tem qualquer ligação com o país, a não ser alguns laços familiares, e nunca se adaptou. O mesmo acontece com alguns portugueses, também acontece no Canadá. Tem um nome para essas pessoas, caço-bode. Como? Caço-bode. Eles chamam esse caço-bode, cash-or-body. É quem rouba e tal. Mas aí criam de uma forma generalizada que a pessoa volta para o Cabo Verde, não é uma coisa, não identifica um, identifica um outro. Eles chamam de caço-bode. Em relação aos portugueses nos Açores, nos Estados Unidos, se cometeres um crime qualquer, és colocado na tua proveniência. E então havia os deportados, que eram gente que era enviada para uma ilha, onde não tinha familiar nenhum, não conhecia a língua, tinha toda a família, tinha a mulher e os filhos ali, não podia voltar e era colocado numa ilha, portanto sem nenhuma ligação, portanto era um problema já. Mas ia só dizer que antes disso o próprio mecanismo é um bocadinho difícil de lidar, na medida em que muitas vezes são precisos documentos do país de origem em que nunca colocaste os pés. Documentos que não existem. Portanto, antes sequer de chegares a um caso de deportação, antes sequer de provar isso, podes simplesmente não conseguir fazer o que é necessário. Mas pronto, eu pegava nisto para dizer que pronto, na minha perspectiva, não considerar que isto vem só de um trauma colonial, mas também percebermos que isto continua a acontecer todos os dias. Por exemplo, no sentido em que o que aconteceu no bairro da Jamaica, o que está a acontecer no Segundo Torrão, a maneira como as pessoas estão a ser despejadas sem alternativa digna e a forma como isso não está nas notícias e ninguém quer saber, porque são bairros maioritariamente não brancos. Ou seja, continua a haver e a maneira como estes despejos acontecem diz respeito aos mecanismos legais que estão em ação de momento. Ou seja, isto tudo para dizer que toda esta discriminação e todo este racismo e toda esta mentalidade que ainda nos contamina, não nos contamina só a nós, também contamina as leis que continuamos a ter e muitas vezes uma pessoa negra em Portugal tem de lidar com vários obstáculos que não precisam de estar relacionados com... Claro que esses também existem, não estou a desvalorizar de todo, mas também para termos a noção de que o próprio país e o estado da coisa é bastante limitativo. E temos de nos questionar. Qual seria a curiosidade, qual seria a opção para frente? A gente se politizar mais? O que você acha?
Se eu soubesse, já teria feito. Acima de tudo, eu acho que é importante fazermos as conversas, mesmo que elas sejam incómodas. Eu sei, eu falo muitas vezes, eu tenho amigos meus que é incómodo para eles reconhecerem que toda aquela história que lhes contaram dos descobrimentos e da glorificação do passado é complicado para a sua identidade como portugueses serem confrontados por uma pessoa negra que afinal, se calhar, como dizia ali o artista, por acaso que é brasileiro, agora está-me a esquecer o nome, se calhar não foi descobrimento, se calhar foi matança. Quando tu colocas as coisas neste prisma, as pessoas ficam logo na defensiva e sentem-se agredidas. Sim, mexe com a criação. Quando nós que fomos os agredidos e temos, se calhar, temos um historial de centenas de anos de agressões e de mutilações e de violações, queremos ter uma conversa, não é? Porque no fundo, eu às vezes vejo-me como, eu vim aqui fazer uma espécie de expiação, porque assim, eu sou descendente de africanos, eu nascido em Cabo Verde, quase que sou talvez alguém que cai ali por interposto, para se calhar para ir para o Brasil, né? Ficou ali naquelas ilhas de interposto. Sim. De repente venho a Portugal e venho ter que ter uma conversa com aqueles que me estiveram a colonizar e a deportar. Mas o problema é da mudança de tempos, não é? Quer dizer, nós estamos a falar de história e as pessoas não percebem que se está a falar de história e pensam que se está a falar deles, não é? No sentido que eles fizeram aquele crime. E então eles incorporam a conversa como se fosse uma agressão a eles. E não conseguem entender. E não conseguem entender que estamos a falar de uma história. E eles não conseguem entender até que ponto é que toda essa história nos influencia a nós como negros no presente. É que não estamos só a falar de uma coisa que ficou lá atrás. Como brancos. Isto é, a comunidade que somos, que é constituída por brancos, negros e outros, está influenciada pelas marcas que essa história deixou. E mesmo socialmente recontá-la para essas marcas e esses traumas poderem passar de uma outra forma. E mesmo socialmente é importante que nós tenhamos estas conversas para que, pelo menos nas gerações seguintes, não tenhamos cidadãos a ter que se afirmarem primeiro como cidadão. Mas tu não achas que é importante uma outra parte que eu acho que tudo isso é fundamental e eu não tiraria uma vírgula do que tu disseste. Agora, acho que há questões sociais que podem estar reforçadas por esse discurso ideológico de exclusão, que são fundamentais, são a questão da representatividade, são a questão dos direitos políticos e sociais aos imigrantes. Por exemplo, no Brasil há uma coisa que não se fala, das cotas. No Brasil há provas que isso funciona. Aqui em Portugal é quase um sacrilégio se um dia tu pegares nesse tema das cotas. No Brasil funcionou. Há pessoas negras barradas para entrar nas faculdades e nós sabemos que não são barradas em termos de lei, mas são barradas em termos de sistema social. Mas isso acontece aos negros agravando, mas acontece a todos os pobres, a todos os não ricos, a todos os não sei o que. Isto é, cada vez mais as universidades de elite são apenas sem dúvida, mas se tu fores ver bem quais são as comunidades que estão mais afetadas com a pobreza? Sim. Não, mas não é só isso, é que se juntam, ou seja, mesmo os que não pertencem, por exemplo, a uma comunidade racializada, as pessoas que se vão juntar aí nesses bairros são pessoas que também estão excluídas. Claro. Ou seja, é como se uma exclusão... Eu fiz a primeira reportagem na praça pública sobre o gueto da Jamaica e havia lá pessoas que eram negras e pessoas que não eram, mas eram pessoas que estavam prescindidas dos seus direitos. Do seu acesso àquilo que nós achamos que é. Mas mesmo aí tu chegas e vês qual é que é a proporção, não é? É como nas cadeias.
Tu vês que a proporção em Portugal há uma percentagem de caucasianos, uma percentagem de ciganos, uma percentagem de negros, né? E a proporção é esta. Depois, em termos de representatividade, não existe essa proporção, mas depois vais aos bairros sociais e vais às cadeias e muda logo a proporção. E isto é que me leva a pensar de que se fizermos uma política de inclusão séria, se calhar provavelmente não encontraremos esta desproporção tão grande. E não são só das pessoas nas cadeias. Por exemplo, a Aurora Negra, um espetáculo feito por 3 atrizes cabo-verdianas, era exatamente sobre verem as suas mães chegarem dos empregos, aqueles empregos invisíveis, que saíam de manhãzinha para trabalharem nas limpezas e depois chegavam à noite com muito pouco tempo. Todos nós temos quase essas histórias. Juninho, vou terminar antes que o estúdio caia. Já ouvimos uns barulhos. E Juninho, tu tens espetáculo no dia 24. 22. Eu a falhar, é Laura, Lara. Acertei só acertei contigo com a traca. Não. Concentrou tanto no Ibituruna. Não, esgotei o neurónio. A gente é um projeto que começou essa ideia em 2011, na abertura de uma casa, um clube que tinha aqui na Duque de Lolé, que era o Artimanha, e a gente construiu uma banda. Eu vim para cá para criar uma gafieira. O que é uma gafieira? É uma orquestra, sopros e tudo mais, e os crooners, que são os vocalistas, né, homem e mulher, e que é uma big band que toca samba para dançar junto, sem pressa, tranquilo, relax, aqueles metais maravilhosos, aquelas canções. E agora eu visualizei que era possível remontar esse projeto aqui, e a gente está com essa maravilha de volta. E agora a gente fez uma parceria com o pessoal da dança, porque a gente viu que tem muitas aulas de gafieira, mas não tinha banda de gafieira. Então a gente montou essa banda. Útil ou agradável. Exato. Então a gente tem lá a Camila Delfim e o Gabriel Silva, que são os dançarinos que fazem parte da banda. Então a gente vai tocar aqui no Bota no domingo, no fim de tarde. Aqui, vamos fazer uma gafieira aqui, e eu acho que o Bota vai ficar pequeno. Só cabem 4 pessoas, não é? Mentira, 4 botas. 150, diz o... Ninguém sabe isso. Laura e José, qual é o próximo convidado? O que é que vão discutir no próximo programa? O próximo convidado vai ser o José Semedo. É isso. José Semedo é professor de Educação Física e vamos então fazer uma viagem sobre o seu passado. Ele que vem muito cedo de África e deve ter histórias muito bonitas para contar. E ele que continua na docência. E é uma pessoa que também tem uma ação ativista muito, muito, muito forte. E, curiosamente, também já aí nos 50 e tais, 60, e continua aí na luta e pronto. E vai falar um bocadinho sobre a vida dele. Sim. E sobre como é que chegou até aqui. Porque muito também do nosso trabalho do podcast é falar sobre a vida da pessoa, não necessariamente só sobre o ativismo. E é interessante ver como essas coisas acabam por surgir à conversa de qualquer das formas. E já agora, se me permitem, queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é um exemplo perfeito do que estávamos a discutir há bocadinho. Falávamos sobre o acesso ao ensino superior e falávamos sobre a questão das cotas, e dizias, Joaquim, que... Desculpa, dizias, Nuno. Não, foi uma boa vingança para ele. Olha, obrigada. Boa lá. Retaliação. Dizias que pronto, isso também que é um problema
de classe, no sentido em que Não, acho que se misturam os dois, mas que é também um problema de classe. Exatamente. E eu acho que isto é um perfeito exemplo no sentido em que, por exemplo, no acesso ao ensino superior, eu agora não estou 100% certa do que vou dizer a seguir, estava a tentar confirmar muito rapidamente, mas estou quase 90% certa. Acho que chega. Por exemplo, pomos a questão da classe e temos pessoas de classe baixa, que têm naturalmente muito mais obstáculos a chegar ao ensino superior, que nos afeta a todos transversalmente. Mas porque é que é importante olharmos para a coisa da perspectiva racial? No sentido em que, ok, temos duas pessoas que estão a lidar com a mesma limitação de recursos, mas uma delas se calhar nem sequer tem nacionalidade portuguesa e não se consegue candidatar à bolsa de estudos porque não tem nacionalidade portuguesa. Isto só para dizer qual é que é a diferença entre olhar para... Uma dupla discriminação. Exatamente. Uma dupla discriminação. Sim, mas é assim, e muitas vezes coincidem, porque muitas vezes as classes, se tu vais ao Alentejo, vais a Baleizão, que era uma zona que havia trabalhadores alentejanos e com o fim da reforma agrária os agrários deixaram de contratar as pessoas, elas foram expulsas das suas terras, tiveram que emigrar e hoje tens velhos e tens imigrantes. A classe operária é imigrante e não tem direitos políticos, não tem direitos sociais e vive em contentores. Portanto, quer dizer, eles são a classe operária local e têm uma dupla, tripla discriminação, ainda por cima nem a língua provavelmente falarão inglês ou aproximado de inglês, portanto é uma coisa assim, mas eu estou de acordo com... E lá está, e são estas as dificuldades todas que temos quando estamos a tentar ter a conversa, quando estamos a tentar conversar com o lado do privilégio que não tem a noção de que nada disto acontece. Bom, eu do meu lado do privilégio quero dizer que o que é que tu com os teus 70 anos estás a pensar fazer no futuro? Chegar aos 70 anos. Sim. Para já isso implica, isso é uma pergunta muito complexa. Se me disseres o que é que eu vou fazer no meu futuro próximo. No teu futuro próximo. Estava a pensar jantar contigo, mas não sei se será possível. Vai ser possível, sim. Não tenho essa. Quero continuar a viver a mesma coisa, viver. Não, mas estava a pensar em peça de teatro, livro, qualquer coisa. Isso não é importante, é mais importante isto que eles estavam a dizer. É importante viver num meio onde nós vamos construir em conjunto qualquer coisa do que os objetos. São meios de estarmos aqui a entreter o aborrecimento que é viver. E consigamos conversar, não é? Exato. Como estamos aqui nesta mesa redonda a conversar, sem privilégios. E à espera que o teto não nos caia em cima. Com este momento de culpa é do Rui, acabamos isto. Agradeço a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado eu também. Lá fora o mundo grita por mim. Aqui dentro eu grito pelo mundo. Quanto mais gritamos, mais roucos ficamos. Quanto mais roucos ficamos, menos nos escutam. Quanto menos nos escutam, mais nós gritamos. Quanto mais nós gritamos, mais roucos ficamos. Quanto mais roucos gritamos, menos nos escutam. Quanto menos nos escutam, mais de nós gritamos. Quanto mais de nós gritamos, menos roucos ficamos. Quanto menos roucos ficamos, mais nós gritamos. Quanto mais nós gritamos, mais tempo dura o grito, ainda que seja rouco. Um dia perderemos a voz para ganharmos a vez. E diremos em silêncio o que tanto gritamos.